Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre remover montes. Sobre remover montes. Eu vou ler um texto aqui, um versículo, que é o versículo base para a nossa meditação, que está em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23, que diz o seguinte: Marcos capítulo 11, 22 e 23, diz assim: Ao que Jesus lhe disse, ao que Jesus lhes disse, falando com os discípulos, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? A gente vai ler outros versículos, o Espírito Santo vai direcionando. A nossa meditação aqui, ela sempre é baseada naquilo que o Espírito Santo traz para mim, para que eu transmita a vocês. E é por isso que chama o que Deus me falou hoje. Então, eu acordo mais cedo e aí Deus fala comigo e eu estou aqui para transmitir para vocês aquilo que Deus falou comigo. E com certeza Ele irá falar também com vocês através da minha vida, porque eu sou apenas um vaso que transmito aquilo que Deus coloca em mim. Amém? O nosso poder, ele vem do Senhor e não de nós mesmos. É interessante aqui a gente pensar, porque se você for pensar com a mente humana, falando sobre montes, as pessoas vão falar assim: ah, Jesus, o que Jesus está querendo dizer aqui? Se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e aí você olha, mas é impossível um monte, uma montanha, levantar e se jogar no mar. É impossível. Será que Jesus está falando mesmo de monte aqui? Eu creio que Jesus aqui está falando sobre problemas, sobre dificuldades que aos nossos olhos parecem impossíveis. Da mesma forma que um monte, né? Você falar que um monte, é impossível esse monte se lançar no mar, existem problemas e dificuldades na nossa vida que aos nossos olhos parecem impossível de serem resolvidos. E eu acredito que todos nós já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por problemas assim. E o Espírito Santo está me falando que existem pessoas que vão ouvir essa live, que estão passando por problemas, que estão diante de montes intransponíveis, que estão diante de problemas que aos olhos humanos, aos seus olhos, é impossível ser resolvido. Ele está falando aqui, Jesus ele disse, a primeira coisa que eu quero destacar está no versículo 22. Ele diz: tenham fé em Deus. Quem remove montes das nossas vidas é Deus. É Ele quem remove os montes. Nós falamos, nós declaramos, mas quem remove é Deus. A nossa fé, a nossa confiança, ela deve estar no Senhor e não em nós mesmos. Então ele está falando aqui, primeira coisa, tenha fé em Deus. Esse problema que você está passando, essa dificuldade, essa luta, isso que parece aos seus olhos impossível de ser resolvido, aos olhos de Deus, não há nada impossível. Tem um versículo que diz que tudo é possível ao que crê. A primeira coisa é você ter fé, é você acreditar. O que é fé? É você crer naquilo que você não está vendo. Então você olha para a sua saúde e você vê que você tem uma doença incurável. Isso é você olhar para o que você está vendo. Você olhar para o que você não vê é você olhar e se visualizar e conseguir se ver curado dessa doença. Isso é fé. É você olhar com os olhos espirituais e entender que fé é a certeza daquilo que você não vê. É a convicção de fatos que ainda não estão diante de você. E é por isso
que Jesus está falando aqui sobre montes? Quando você está passando por dificuldades, né? A maioria dos seres humanos, a maioria de nós tendemos a falar só do problema, a falar, eu tenho uma doença, eu tenho uma dificuldade. Bom dia, Carlos, Deus abençoe. Eu tenho algo difícil para resolver, algo impossível, e eu começo a falar e eu olho assim, é como se eu estivesse falando assim, nossa, que monte grande. Que monte grande. Quantas vezes você fala do seu problema e ao invés de você mandar ele sair, você está falando como ele é grande, como ele é grande. Ou seja, você está aceitando esse problema na sua vida, esse monte, e você não está exercendo aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra diz o seguinte: primeiro, tenha fé em Deus. Segundo, porque em verdade lhes digo, se alguém disser a esse monte, meu amigo, da mesma forma que a palavra ela tem poder de vida, ela tem poder de morte. A sua palavra tem poder. Aquilo que você fala é muito forte. E se você está declarando morte com a sua boca, é isso que você vai colher. Tem pessoas que não têm fé em Deus, mas têm fé no problema, têm fé na dificuldade. E aí, quanto mais acontece problema, mais problemas elas falam. Tem pessoas que falam assim: nossa, eu estou numa gripe, eu tenho uma gripe, e aí começa a falar daquele problema e começa a levantar aquilo, enquanto que você deveria estar combatendo isso. Quando tiver uma dificuldade diante de você, você não olhe para ela e aceite ela. Você precisa falar o que a palavra diz. Fala com esse problema e olha o que Jesus disse: levante-se e jogue-se no mar. Então, eu te desafio a falar com o seu problema e falar para ele sair da sua vida. É o que Jesus está falando. Então, tem pessoas que têm problemas na saúde, tem pessoas que têm problemas na área financeira, e o Espírito Santo está me falando também que tem pessoas passando por problemas conjugais que olham e falam assim: nossa, não vai ter jeito não. A única saída vai ser o divórcio. E ela começa a declarar: divórcio, 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 divórcio. E o final vai ser o divórcio, porque é isso que ela está declarando. Jesus está falando assim: se você falar com esse monte, saia daqui, ele vai sair. Mas se você continuar falando para ele permanecer, ele vai permanecer. Por isso que na vida de um casal não pode existir a possibilidade da palavra divórcio ser mencionada. Há poder nas suas palavras. Se não tivesse poder nas suas palavras, Jesus não estava falando para você falar com o seu monte, com a sua dificuldade. Jesus ele fala isso porque ele sabe o poder que você tem na sua palavra, o poder que você tem em declarar. Você já viu aquelas pessoas que sempre estão de bem com a vida? Toda vez que você cumprimenta ela, e como é que você está? Tô bem, graças a Deus, tô bem. A pessoa, às vezes você olha assim e fala assim, como é que essa pessoa está bem? Não é que ela não passa por dificuldade? Não é que ela não passa, mas ela está sempre declarando que ela está bem. Consequentemente, todos os dias ela está melhor, ela está bem, ela está bem. Da mesma forma que existem pessoas que você fala assim, bom dia, como é que você está? Não, o que tem de bom nesse dia? Tem nada bom, estou com dor na cabeça, eu bati no carro, eu fiz isso, aquilo, e começa a falar, falar, falar. E aí você vai olhar para a vida dele, você vai ver que todos os dias acontecem coisas erradas e coisas, dificuldades e problemas e situações difíceis na vida dela, porque ela está declarando isso todos os dias. Então, se você tem um monte, uma dificuldade, um problema, declare que ele saia da sua vida. Comece a declarar coisas boas na sua vida. Comece a falar que esse monte não existe. Ou seja, pessoa que está passando por uma dificuldade no casamento, começa a declarar que o casamento dela é abençoado. Começa a falar: meu marido é abençoado, minha esposa é abençoada, o meu casamento é abençoado. Nós vivemos em paz, nós vivemos em harmonia. Isso é declarar que o monte está indo embora. Ao contrário de que você fala o quê? Não, eu só brigo com meu marido. Lá em casa só tem coisas ruins. Lá em casa só tem briga, só tem discussão. Toda vez a gente está ruim e começa a falar, 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 falar. Pare de aumentar o seu monte. Fala para esse monte sair da sua vida.
Amém? O Espírito Santo ele está falando para mim que existem pessoas com problemas conjugais ouvindo esse vídeo. Existem pessoas com dificuldades financeiras e também existem pessoas com problemas de saúde. Mas o mais forte é na questão conjugal. Por quê? Porque existem coisas que as pessoas não sabem que acontecem. Existem coisas que acontecem na vida de um casal que só o casal sabe. E tá bom, tá certo isso. Só que não precisa ser assim, não precisa continuar acontecendo isso. Você pode e deve declarar que isso vai parar de acontecer na sua vida. Você tem autoridade para mandar esse monte embora, para mandar esse problema embora. Então Jesus está falando: diga, se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração. Então, outra coisa que é muito importante é você não ter dúvida no seu coração. Tem um problema na sua frente, você vai falar: saia e lance ao mar. Ou seja, esse problema ele vai sair da minha vida. Ele saiu, ele vai sair da minha vida. Ele já está saindo. Você vai começar a declarar isso, mas você não pode duvidar no seu coração. Tiago ele diz que aquele que duvida, ele é como uma onda, que um dia está bom, outro dia está ruim, um dia está bom, outro dia está ruim. E isso não está certo, você não pode duvidar. O que Jesus está falando? Não duvide no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Então declara na sua vida que esse monte, que essa dificuldade saia. Você declara isso e você acredita no seu coração. Você tem certeza de que isso vai acontecer. Isso é fé. É você chamar à existência aquilo que não existe. Na vida conjugal, se a sua vida com o seu cônjuge não está boa, pare de declarar isso. Comece a declarar que está tudo bem. Por mais que não esteja, você vai começar a chamar à existência aquilo que ainda não existe. Você vai começar a declarar a bênção, né? Existem pessoas que só declaram maldição na vida dos filhos. E olha e fala assim, nossa, que menino atentado. Esse menino aqui, não sei o que tem, fala, ele é desobediente, ele fala palavrão, ele não me obedece, fala. Meu amigo, há poder nas suas palavras. Para de declarar isso e começa a declarar bênção na vida dos seus filhos. Começa a declarar que eles são obedientes, que eles são inteligentes, que eles são abençoados, que eles vão servir a Deus, que eles vão ter uma família próspera, que eles vão ganhar dinheiro, que eles vão formar, que eles vão estudar. Começa a declarar isso por quê? Porque aquilo que eu falo tem poder na vida dos meus filhos, tem poder na vida da minha esposa, tem poder na vida das pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Declare coisas boas. Então, por isso digo a vocês que tudo, versículo 24, tudo, aqui, Jesus não está falando uma ou duas ou três coisas, ele está falando, por isso eu digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Está vendo que a fé é você acreditar que aquilo que não existe já existe? Então, creia que você já recebeu e assim será com vocês. E eu quero deixar bem claro aqui que essa palavra, esses versículos, isso que nós estamos falando, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 11 e você vai ver que é Ele que está falando isso. O nosso Salvador disse que se você pedir em oração e acreditar que já tem aquilo, já tomou posse daquilo, assim será com você. E aí eu declaro na sua vida que esse problema que você já não tem mais. Você começa a falar isso. É por isso que pessoas olham para cristãos e falam: esse povo é doido. Eles são doidos. Só pode. Por quê? É comum você falar com um cristão e chegar, às vezes o cristão passando por uma dificuldade, por uma doença, e aí você chega e fala assim: como é que você está? A pessoa fala assim: eu estou bem. Você fala assim: não, a pessoa não está bem, você pensa com você. Mas o cristão que entende o poder da palavra, ele sabe que ele precisa chamar à existência aquilo que não existe. E como é que está seu casamento? Está bem, está abençoado, Deus é bom. E aí você começa a falar. Se você for lá para o início da Bíblia, você vai ver que Deus ele chama à existência as coisas pela palavra.
Deus ele chega ali diante, né, da criação, ali antes de criar tudo, e ele viu que não existia luz, estava tudo escuro. O que que Deus disse? Deus não falou, olha a escuridão, olha, sai a escuridão. Não, não foi assim. Deus nos ensina lá no início o que que devemos fazer. Ele olha para a escuridão e ele diz, haja luz. Na escuridão que você está falando, você não precisa ficar falando da sua escuridão e declarando ela. Você diz, haja luz. Deus, esse problema não existe mais em nome de Jesus. Você começa a declarar aquilo que você quer viver. Quer viver um casamento abençoado? Declara isso. Quer que seus filhos sejam obedientes e sejam saudáveis? Declara isso. Já é comum você conversar, às vezes, com pessoas sobre filhos, e você fala, ei, como é que estão os seus filhos? Nossa, meu filho ele é doente demais. Todo dia tem alguma coisa, ele tem uma... Nossa, um dia está com dor de garganta, outro dia está com dor de barriga. E aí, o que que essa pessoa tem? Isso que ela está declarando. Cada dia que passa, o filho dela está mais doente. Cada dia que passa tem uma coisa diferente. Um dia está com febre, outro dia está com dor de garganta, outro dia está com dor na barriga, outro dia está com dor no ouvido. E você fala, nossa, meu filho é assim, e tá falando, 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 para com isso. Para. Você está vendo que o que você está semeando está se cumprindo? Você está vendo que o que você está falando está se cumprindo? As pessoas não acreditam que o poder da palavra é real, é só você olhar o que você tem vivido. Você vive o que você fala. Se você tem escassez, você está falando isso todos os dias. E aí, como é que tá? Nossa, tá difícil as coisas, viu? Sim, tá tudo caro. Nossa, viu o preço da gasolina? Nossa vida, as coisas tá difícil demais. Nossa, o dinheiro já não vale mais nada. E começa a falar, falar, falar. E a vida dessa pessoa é uma vida de escassez. Agora, quando eu declaro, e como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus Deus tem suprido todas as minhas necessidades. Minha família é saudável, o meu carro é um carro bom. Tem pessoas que compram um carro, todo dia tem um problema no carro, todo dia. Não acreditam que declarando eles vão ter, mas eles estão vivendo isso. Tem pessoas que batem o carro direto, tem pessoas que têm problema no motor do carro, tem problema no freio do carro, tá falando, 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 falando. Meu amigo, existe poder na palavra. E é por isso que você deve olhar para o seu carro e falar assim: esse carro é abençoado, esse carro não me dá problema. Não estou falando que não vai ter manutenção, sempre tem, mas se eu declaro que ele não vai dar manutenção, a probabilidade dele estragar é muito menor, porque existe poder nas palavras. Amém? Então, se você continuar aqui no Evangelho de Marcos, você vai ver que existe também uma premissa para que Deus escute sua oração. Existe algo que você deve fazer. Eu vou ler aqui no versículo 25 e 26, que é muito forte, porque existem pessoas que estão ouvindo essa palavra que tem lá no coração a mágoa de alguém, que não perdoam as pessoas. Sabe o que acontece quando você não perdoa o seu semelhante, o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, o seu filho, o seu pai? Sabe o que acontece? Deus não te perdoa. Sabia disso? Sabia que o perdão de Deus ele está condicionado ao perdão na minha vida? Olha aqui, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Presta atenção. Verso 25. E quando estiverem orando, quando você estiver falando com Deus, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Então, para que Deus me perdoe, eu preciso perdoar. Certo? Verso 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Aí você fala assim, não, mas Deus perdoa todo mundo. Perdoa. Mas você também tem que perdoar. A falta de perdão que existe no seu coração bloqueia o perdão de Deus. E aí você começa a orar e a sua oração não passa do teto. Por quê? Porque você não resolveu aqui. Se você não resolver aqui, você não tem esse acesso aqui. Amém? Que Deus possa te ajudar, que o Espírito Santo te dê clareza para que você acesse isso que a palavra de Deus diz. Esse problema que você está vivendo, ele vai sair da sua vida. Basta você cumprir os princípios. Começa a declarar a vida aonde há morte. Se o seu casamento está morrendo, declare vida sobre ele. Se os seus filhos estão doentes, declare saúde sobre eles. Se os seus pais eles estão longe dos caminhos de Deus, declare que Deus vai salvá-los.
Começa a declarar aquilo que você quer ver realizado. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui. O Espírito Santo ele está me incomodando muito, falando muito comigo sobre a questão conjugal. E a primeira oração vai ser sobre a vida conjugal de vocês que estão passando por lutas e dificuldades. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui, Pai, para clamar ao Senhor. A tua palavra diz que tudo o que nós pedimos em oração, se nós acreditamos que assim será, realmente isso vai acontecer. E eu declaro, Pai, para essa pessoa que está vivendo lutas e dificuldades na vida conjugal, na vida, no casamento, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito maligno que está trazendo discórdia saia da vida dessa pessoa. Que ela possa entender que o Senhor quer curar, o Senhor quer saurar e restaurar esse casamento. Que ela possa olhar e ver o casamento dela restaurado e não o divórcio, Pai, porque o divórcio ele é contrário à tua palavra. Não é isso que o Senhor quer para nós. A tua palavra diz que quando um homem ele se une a uma mulher, ele se torna um com ela. Os dois são um. Que o Senhor possa abençoar esse casal, Pai, para que eles possam entender isso e viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Quero orar também sobre a vida daquelas pessoas que estão passando por enfermidades, Senhor. Todo monte, toda enfermidade que aos olhos dessa pessoa pareça impossível, que ela possa olhar com os olhos da fé e entender que para o Senhor não existe impossível. Também para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, Senhor, o Senhor tem abundância de recurso para nós. A tua palavra nos diz isso. Ajude-nos, Senhor, a acessar isso. Ajude essa pessoa a entender isso e a cumprir os princípios para que ela possa ter uma vida próspera, Senhor. Toda dificuldade, todo laço do inimigo, toda opressão maligna caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa seja abençoada e ela possa sentir a tua presença nesse momento, Pai. Visita cada um desses ouvintes em nome de Jesus. Amém.